galera, tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui, sim, aqui na Estrada com os Profs. Então não feche esse vídeo, porque essa aula vai ser top. Hoje nós vamos fazer a introdução à acústica, matéria bem importante e que o Enem gosta muito de perguntar. Então, bora para a vinheta. Só, moçada, para que a gente comece a estudar a parte da acústica, lógico, a acústica estuda o som. Nós vamos estudar as características do som. Vamos lembrar antecipadamente aquilo que nós já estudamos. Professor, o som, sim, o som é uma onda mecânica e é uma onda longitudinal, ou seja, onda mecânica necessita de um meio material para se propagar. Então, se é uma onda mecânica, quer dizer que não se propaga no vácuo. Não se propaga no vácuo. Precisa de um meio material para se propagar. Precisa de um meio elástico para que essa onda se propague. E a onda longitudinal, não esqueça a onda longitudinal, a direção de vibração é igual à direção de propagação. Bom, então, tendo este meio material, como vocês estão vendo aí, nós podemos atribuir a respeito da velocidade dessa onda. Velocidade, professor, mas eu não entendi o que o professor colocou aqui. Se eu vou calcular a velocidade, quanto vale a velocidade do som? Bom, aí depende, tá? Porque o som, como eu falei para vocês, ele precisa do meio material para se propagar. E a velocidade do som vai depender do meio que ele está se propagando. Então, como vocês estão vendo aqui, a velocidade do som é dada por raiz de K vezes T, onde K é uma constante que depende do meio que ele está se propagando, e o T, esse T, refere-se à temperatura deste meio, tá? Ah, professor, então a velocidade do som é proporcional à temperatura. É diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade do som nesse meio. Bom, logicamente nós vamos utilizar o som se propagando no ar, como vai acontecer aí muitas vezes, tá? Então o som no ar e este ar estando aí aproximadamente 20 graus Celsius, como eu falei, a velocidade depende da temperatura, a velocidade do som no ar a 20 graus Celsius terá um valor aí de aproximadamente 340 metros por segundo. Mas também você vai encontrar, nós vamos resolver exercícios muitas vezes, que ele vai colocar a velocidade do som é 330, é 320, é 345, ele vai fornecer para você. Em média, nós utilizamos a velocidade do som como sendo 340 metros por segundo, ok? E aí, bom, primeiro, agora, sabendo dessas características, efetivamente relacionada com a parte de ondulatória, como vocês estão vendo, nós podemos diferenciar alguns sons, ou melhor, ver algumas características do som. Então, olha só que bacana. Bom, nós vamos ter que lembrar algumas características do som para que a gente possa diferenciá-los, como, por exemplo, a altura. Moçada, você vai tomar muito cuidado quando fala a respeito da altura do som, o que é um som baixo, o que é um som alto. Se eu estou falando assim com você, isso não é uma característica de um som baixo. E se eu falar assim com você, isso não é a característica de um som alto. Quando eu falo em alto e baixo, baixo quer dizer baixa frequência. Ou seja, baixa frequência não tem a ver com volume, mas sim refere-se a um som grave. O som que tem baixa frequência é um som grave. Um som alto, ou seja, o que é um som alto? Quer dizer alta frequência. Um som que tem alta frequência não é que o volume está alto, mas quando a frequência está alta, refere-se a um som agudo. Os sons mais agudos têm altas frequências. Os sons mais graves têm baixas frequências. Em geral, não é uma regra, a voz feminina tem uma frequência maior do que a voz masculina, é mais agudo, e a voz masculina é mais grave, ok? E assim, quando você emite uma nota musical, por exemplo, aquelas notas que são mais agudas têm frequências maiores,
Aquelas notas que são mais graves têm frequências menores. É a primeira característica do som, é a altura, ok? Aí você fala assim, professor, mas um som alto, um som baixo não tem a ver com volume? O que tem a ver com volume? A intensidade do som. Quando eu falo a respeito da intensidade, aí sim, o que é um som fraco e um som forte? Um som fraco tem baixa intensidade, quer dizer que ele tem pequena amplitude. Um som com baixa intensidade, ele tem pequena amplitude. A amplitude da onda é pequena, isso é um som fraco, tá? Aí sim, se eu falar assim com vocês, é um som fraco. E um som forte tem grande amplitude. Então, moçada, você vai relacionar justamente a altura com a frequência, a intensidade com a amplitude deste som aqui. Isso é um som forte e um som fraco. E a última característica do som é o timbre, tá? Que eu já coloquei aqui para vocês. Olha só, qualidade que permite diferenciar sons de frequências próximas. Ou seja, eu acabei de falar para vocês que em geral a voz feminina tem uma frequência maior. Mas, por mais que você pegue duas vozes femininas que têm frequências bem parecidas, você vai saber uma diferença entre essas duas vozes. Por quê? Porque a voz, um som, tem o que nós chamamos de timbre, que é uma característica do som. É assim que você consegue diferenciar, por exemplo, as mesmas notas musicais sendo emitidas por instrumentos diferentes. Você faz uma nota musical num violão e faz uma nota musical num violino. Se é a mesma nota musical, as frequências dessas duas notas serão bem parecidas, muito próximas. E o que permite você diferenciar, você consegue entender e saber quem é o violino, quem é o violão. Como que você consegue isso? Através do timbre, que é uma característica deste som. Estamos entendidos? Estas são as três qualidades chamadas de qualidades fisiológicas do som, aquilo que nós percebemos quanto ao som. Eu vou sair da imagem para você dar um print na tela, para nós analisarmos um fenômeno chamado de reflexão do som, que é, ó, top! Então, bora lá. Então, moçada, para que a gente possa estudar a respeito da reflexão do som, primeiro nós temos que lembrar do que nós chamamos de persistência auditiva. Professor, o que é a tal da persistência auditiva? Persistência auditiva, como eu coloquei aqui, é o tempo que nós temos de diferenciar dois sons distintos. Ou seja, se eu tenho duas fontes sonoras emitindo sons, muitas vezes você não consegue diferenciar esses sons, tá? Mas quanto vale este tempo? Moçada, o tempo para nós, seres humanos, desta persistência auditiva equivale a aproximadamente 1/10 de segundo. Isso quer dizer que se nós recebermos nos nossos ouvidos dois sons diferentes com intervalos de tempos de menos de 1/10 de segundo entre a recepção de um som e outro, nós não conseguimos distinguir esses dois sons porque o tempo é muito pouco. Então, nós só conseguimos distinguir dois sons diferentes quando o tempo é 1/10 de segundo ou mais. Aí, por que eu falei isso para vocês? Para que a gente possa entender a respeito da reflexão do som. Nós sabemos que velocidade média, por exemplo, todo mundo sabe calcular a velocidade média. Velocidade média é o espaço percorrido divididos pelo tempo. E por que eu estou falando de velocidade média? Porque quando nós colocamos a reflexão do som, lembre-se que a reflexão do som refere-se efetivamente a um som se propagar, encontrar um obstáculo, bater e voltar. Mas aí, o que acontece? Acontece o seguinte, moçada, que ao se propagar, encontrar esse obstáculo e retornar, ele vai ter que percorrer um certo espaço. Então, olha só, você sabendo que velocidade é espaço por tempo, você sabe que aproximadamente aí a velocidade do som equivale aos 340 metros por segundo. Mas esse valor, como eu falei, é aproximadamente. Aí eu pergunto para vocês,
qual é a distância que o som vai percorrer entre eu escutar esse som na minha percepção, na minha persistência auditiva, que é o intervalo de 0,1 segundo. E, logicamente, a hora que eu passar esse 0,1 multiplicando 340, eu vou encontrar os 34 metros. Então, moçada, você vai encontrar muitas vezes exercícios dizendo assim, o eco ocorre quando o obstáculo está a 17 metros. Da onde que vem esse 17 metros? Mas isso é um valor aproximado, porque são 34 metros para o som percorrer, encontrar o obstáculo e voltar. Aí eu consigo perceber se o intervalo de tempo der de 0,1 segundo ou mais. Ou seja, 34 metros o som percorrendo ao todo são 17 metros para ir e 17 para voltar, ok? Por isso que muitas vezes se encontra, o obstáculo tem que estar a 17 metros. Mas eu vou colocar diferente. Para que nós tenhamos a percepção do eco, moçada, você vai associar com o tempo de retorno deste som. Então, quando eu coloco para vocês, você emitiu um som e o tempo que o som demora para voltar for maior ou igual a 0,1 segundo, que aí vai equivaler o obstáculo a aproximadamente 17 metros, você tem o eco. Ou seja, quando você vai num lugar aberto, você tem um obstáculo, você grita lá, oi, 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 oi. Ou seja, gostaram do meu eco? Ou seja, você consegue perceber, você consegue escutar este som, ou seja, você emitiu, depois que você terminou de emitir o som foi, bateu no obstáculo e voltou. Ou seja, você conseguiu diferenciar a sua voz do seu eco, porque ele demorou ou 1/10 de segundo ou mais para voltar. Por isso que você conseguiu escutar, ok? Agora, o outro tipo de reflexão do som, nós chamamos de reverberação. Quando eu falo para vocês a respeito da reverberação, é que o tempo de retorno do som é menor do que a 1/10 de segundo. Ou seja, o obstáculo, vou colocar aqui para vocês, ele estará a menos de 17 metros aproximadamente. Isso quer dizer, moçada, sabe quando você vai numa sala, por exemplo, essa sala está meio vazia, você começa a falar e você escuta uma espécie de eco, mas você não consegue diferenciar, ou seja, atrapalha o som. Por quê? Porque a hora que você está emitindo o som, o eco já está retornando no meio do caminho que você está emitindo. Então, antes de você terminar de pronunciar a palavra, o som já está retornando. Isso atrapalha um pouco o som. Isso acontece quando o tempo de retorno vai ser aí menor do que 0,1 segundo. Ou seja, o obstáculo está mais próximo aí aproximadamente 17 metros. E você tem um outro tipo de reflexão do som, que é o reforço. O reforço, moçada, é quando este tempo de retorno, olha só o que eu vou colocar, é muito menor a 0,1 segundo. É o que está acontecendo, por exemplo, aqui nesse meu estúdio. Nesse meu estúdio tem as espumas acústicas que absorvem bem o som, mas também tem partes que estão sem espuma acústica, como o caso da porta, o próprio quadro. Então eu estou falando, o som está batendo e refletindo, mas não chega a atrapalhar o que eu estou falando, como na reverberação, porque ele retorna num tempo muito menor que 1/10 de segundo. Na verdade, eu estou falando, à medida que eu falo, o som já está batendo e voltando, está quase junto com o som que eu estou emitindo, ok? Esses são os 3 tipos de reflexão do som. Eu vou sair da imagem para você dar um print, porque, é top! Então, moçada, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham aproveitado. A parte da acústica é bem importante. Lógico que nós teremos mais aula na sequência para falar um pouquinho mais sobre a acústica, mas aqui está uma introdução à parte do estudo do som, ou seja,
acústica. E se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueça, lá no nosso Instagram e também aqui se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo. Aí você se pergunta, professor, mas eu não sei qual é o seu Instagram. Ah, sabe sim, aquele, na estrada com os profs. Valeu, galera, um grande abraço, beijo, tchau, pessoal.